Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer alguns efeitos de traçados de preenchimento usando texturas externas. Isso é bem importante aqui para a gente fazer efeitos legais nos nossos desenhos. Aqui eu vou usar o quadrado para facilitar e vou usar um material stroke. Esse material stroke, como vocês podem ver, ele é apenas um traçado com uma cor escura. Ele está usando o tipo de linha aqui, ó, e existem outros tipos que eu posso determinar. Então eu vou aumentar esse raio aqui para 100, para aumentar a espessura do traçado, e vou deixar a força com 0,9, tá? Usando aqui box, qualquer tipo de ferramenta dessa para desenhar, eu posso pressionar o botão esquerdo. Vocês vão ver que eu consigo aqui, ó, um retângulo. Se eu quiser uma forma quadrada exata, eu uso o Shift pressionado e uso o botão do meio do mouse, ou então uso o Enter. Esse traçado aqui eu posso vir na propriedade do material que eu selecionei para tal, mudar a cor, como a gente já viu várias vezes aí em vários vídeos, para a cor que eu quiser. Azul, aqui eu posso especificar qualquer cor, tá? Vou deixar em vermelho. Eu tenho a opção de vir aqui no Line Type e definir se eu quero uma linha cheia, se eu quero uma linha pontilhada com pontos redondos, ou se eu quero uma linha pontilhada com pontos quadrados. Aí fica a critério de cada um qual é o tipo de efeito que vocês querem fazer no traço. Se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho a opção Style. A opção Style vai permitir que eu mude do modo sólido e possa usar uma textura para gerar o efeito do traço. Aí eu vou usar uma textura externa. Essa textura, eu sugiro a vocês que vocês usem uma imagem com ponto PNG, que é aquela imagem com canal alfa, ou fundo transparente, para poder o efeito sair adequado. Caso contrário, vocês não vão ter um efeito legal. Então, clicando aqui em Texture, clicando aqui no Open, ele vai abrir a pasta onde vocês podem buscar uma textura que vocês tenham baixado, criado ou gerado. E essa textura pode ser com a condição PNG, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, eu posso usar uma textura com um colorido que eu tenho que especificar por aqui, porque eu não vou conseguir pintar esse traçado depois. Então, se eu quiser um traçado com um tom azul, eu seleciono o azul e uso. Se eu aproximar aqui, vocês vão ver que ele usa aquela textura como padrão de referência para fazer o traçado, usando aquele azul. Se vocês tentarem modificar aqui, perceba que ele está usando o Base Color aqui com um tom vermelho, mas aqui está azul. Por quê? Porque a textura tem um tom azul. Se eu quiser modificar por aqui, eu não vou conseguir. Se eu tentar usar aqui a ferramenta Tint para pintar esse traço, ó pessoal, eu não vou também conseguir pintar esse traço. Eu tenho que estabelecer que a textura que eu vou utilizar aqui já tem que vir com a cor que eu queira utilizar para fazer o traçado. Exemplo, eu quero usar essa daqui, ó, com esse azul escuro. Então eu uso ela e ele muda de acordo com aquele formato da textura que eu utilizei para fazer o efeito. Eu posso também utilizar esse mesmo recurso usando o fator Fill. Então, se eu habilito aqui o Fill, vocês vão ver que o Fill preenche a parte interna do traçado que eu fiz, ou caso eu venha utilizar aqui, ó, por exemplo, um desenho, ele gera esse desenho com um preenchimento automático, tá vendo? Independente se o traço esteja fechado ou não. Mas se eu vier aqui no Base Color do fio, eu posso alterar essa cor para uma cor qualquer aqui de preenchimento. Até aí tudo bem. Por quê? Porque eu estou usando o estilo do fio com a condição sólida. Mas eu poderia utilizar uma gradiência, que é um efeito, ou poderia usar uma textura. Essa textura pode ser uma imagem que a gente tenha usado aí na condição PNG. Então abrimos aqui. Vamos lá no diretório onde temos algumas imagens e, por exemplo, eu quero essa imagem aqui para fazer o efeito, tá vendo? Eu uso ela e dou o Open Image. Perceba que vai trazer a nossa imagem para fazer o preenchimento que eu usei aqui, ó, junto ao traço. Agora, no caso do fio, eu tenho como controlar a cor da textura que irá aparecer. Então, se eu quiser que tenha um tom branco, eu mudo. Se eu quiser usar um tom azul, eu consigo fazer o preenchimento desses espaços estabelecidos aí na imagem para criar um padrão diferente no efeito da estilização. Fica então aí essa dica para que vocês possam usar esse recurso para algo que vocês queiram fazer com traçados diferentes no 2D Animation.
Até a próxima!